Antes de dar meia-noite, para que você abra comigo sua Bíblia lá em Isaías, livro profético de Isaías, capítulo 43. Amém? Isaías, capítulo 43, a partir do versículo de número 1. Glória a Deus. Ultimamente tenho que andar com a agenda, porque tudo que se passa durante o dia é registrado, tudo que precisa ser anotado para não ser esquecido fica aqui. E quero, aliás, encorajar principalmente a liderança para que você já adquira a sua agenda, porque no ano de 2017 nós teremos bastante trabalho, bons trabalhos para serem feitos no reino. Amém? Glória a Deus. Isaías 43 diz assim, acompanhe essa leitura. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te resgatei, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. E quando pelos rios passares, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá em resgate de ti. Visto que és precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei, e darei homens por ti, e povos pela tua vida. Não temas, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente, e a ajuntarei desde o Ocidente. E direi ao norte, entrega agora, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, e as minhas filhas da extremidade da terra. Direi a todos os que são chamados pelo meu nome, que os que criei foi para a minha glória, e os formei e os fiz. Traze o povo, que ainda que tem olhos é cego, ainda que tem ouvidos é surdo. Todas as nações congreguem-se, e os povos reúnam-se, porque dentre eles pôde anunciar isto, e fazer-nos ouvir alguém as predições antigas. Apresentem-nos as suas testemunhas, e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga, é verdade. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, quem eu escolhi, para que o saibais e me creais, e entendais que eu sou o mesmo, e ainda antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum outro Deus haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, a realizei e a fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. E ainda antes que houvesse dia, eu já existia, e não há nenhum que possa livrar alguém das minhas mãos, porque agindo eu, quem me impedirá? Vamos orar? E já chamo as crianças para frente e já oro por elas também. Amém? Já oramos pelo momento da palavra. Crianças de 2 a 7 anos, venham cá. Isso. Preciosidades, as pérolas de Jesus. Glória a Deus. Isso. Glória a Deus. Tem uns dormindo já lá dentro, né? Maravilha. Vamos orar, estenda as mãos, Pai, queremos orar
pelos nossos filhos, Pai. Queremos orar também pelos ministrantes, aqueles que têm sido os guardiões da sua mensagem, para ministrá-la ao coração das crianças. Capacita, usa cada dia mais. Eu peço que seus coraçõezinhos sejam treinados para serem guerreiros valorosos nas mãos do Senhor, profetas do Deus Altíssimo, sacerdotes usados em tua presença. Oramos também nesse momento pela tua palavra, que é pura, que é eficaz, que é poderosa. E nós lhe pedimos, Pai, que nossos corações se unam ao teu e possamos ouvir a sua voz nesse momento. Queremos ser instruídos, Pai. Guarda-nos na luz da tua face. E que os teus olhos repousem agora sobre cada coração, sobre cada vida, cada pessoa que aqui está. Senhor, há sonhos, há uma necessidade, há um desejo em cada coração de ouvir a sua voz. Fala conosco uma vez mais. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Enquanto você ouve a mensagem, você que não terminou de escrever aí seus sonhos, quem está com as canetas aí, erga para cima aí para a gente. Isso, tem caneta aqui. Glória a Deus, tem mais duas lá. Quem estiver perto e precisa, já erga a mão e já pede. Amém. Para que você possa. Alguém mais está precisando caneta? Lá tem duas. Os obreiros fiquem atentos para recolher as canetas e já alcança para quem está precisando. Glória a Deus. Que bênção. Glória a Deus. Esse é um momento de expectativa, né, amados? A gente fica com tanta expectativa para essa meia-noite chegar. Que dirá para a volta do Senhor Jesus? Como é que está a nossa expectativa para o retorno do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Com que expectativa ansiamos pela vinda dele? O profeta Isaías é o profeta messiânico. Ele anunciou a primeira vinda do Senhor Jesus. Havia no povo de Israel uma expectativa por essa chegada. Nós devemos estar nessa expectativa também. Na parábola que Jesus conta das 10 virgens, Jesus disse: à meia-noite ouviu-se um grito, aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Olha aí, não houve grito, mas já houve rojões. É com essa expectativa que aguardamos a vinda do Senhor Jesus, de que a qualquer momento isso pode acontecer. O texto que lemos, Isaías 43, fala da redenção do povo de Israel, e o profeta diz que Deus traria de volta, porque nesse contexto o povo estava espalhado por todas as nações, por conta do exílio para o qual o povo tinha sido enviado. E o profeta anuncia o regresso. O profeta anuncia que não era para sempre esse estado de humilhação, sendo dominado por um povo estrangeiro, peregrinando numa terra que não era deles. Deus lhes promete: eu trarei vocês de volta. Diga ao norte, libera a palavra profética, Isaías, e começa a profetizar: norte, solta tudo que é nosso. Aliás, norte acho que está para cá, né? Desorientado, meia-noite, não dá para ver o sol. Norte, solte tudo que é do nosso Deus. Sul, não retenhas, entrega tudo. Leste, oeste, solta todos aqueles que são do nosso Deus. É com essa autoridade que nós devemos orar por aqueles que não conhecem a Cristo ainda, e que estão perdendo essa grande oportunidade de, no pouco tempo que nos resta, nos reconciliar com o Criador e aguardar na expectativa o seu regresso. Então essa palavra, ela é uma palavra que nós devemos orar
continuamente, todas as vezes que você fecha-se no seu quarto e está clamando pela vida de outra pessoa, são estas as palavras que você deve dizer: norte, não retenha tudo que é do nosso Deus. As pessoas de perto e de longe, diz o texto, elas virão e elas congregarão, diz o texto. Elas estarão congregadas, porque então o Senhor virá. A Bíblia diz na segunda carta de Pedro que esses dias, eles não foram abreviados, para que aqueles que ainda não foram redimidos sejam também alcançados. Eles sejam também trazidos para os braços do Senhor. Eles alcancem a redenção. E quando nós estamos na iminência de uma passagem de ano, nós costumamos fazer uma retrospectiva. Se você puxar na sua memória, desde janeiro de 2016 para cá, quais foram os alvos que você tem traçado? Virou o final do ano passado, você disse: o ano que vem eu vou ter minha casa própria, eu vou ter meu carro, eu vou acertar meu casamento, eu vou acertar minha vida financeira, eu vou fazer uma faculdade, eu vou deixar de fazer corpo mole, vou tomar atitude, vou para cima. Os meses se passaram, e como hoje você está? Olhando para aquele retrospecto, para aquele panorama que você desenhou, para aquele projeto de vida que você escreveu na virada do ano passado. O que de lá para cá aconteceu? Nós podemos, amados, ficar procurando culpados para os nossos fracassos, ou então podemos reconhecer que muitas das coisas que hoje nos acontecem, nós somos os únicos responsáveis. Sim, porque existe, amados, uma lei que se chama lei da semeadura, e tudo aquilo que plantamos um dia colhemos. E colhemos segundo a espécie e segundo a intensidade que plantamos. Plantamos pouco, colhemos pouco. Plantamos muito, colhemos muito. Segundo aos Coríntios capítulo 9 fala isso, do verso 6 em diante. Agora, colhemos também segundo a espécie. Você não vai plantar coisas ruins e colher coisas boas, nem plantar coisas boas e colher ruins. Talvez coisas ruins que aconteceram na sua vida, foi outra pessoa que plantou, né? Mas você já viu aqueles pés de laranja que cresce assim, na beira do muro do vizinho, e os galhos invadem o teu terreno? E aí cai folha, faz aquela sujeirada, e você é quem tem que varrer, o vizinho não vai varrer lá. Mas é que estava muito perto de você, você foi atingido de alguma forma. Madurece as laranjas, elas caem, apodrecem no seu quintal, você tem o trabalho de recolher elas. Então até aquilo que não plantamos, às vezes, é inevitável. Pela proximidade, acabamos colhendo. Mas ao invés de você ficar chateado com o vizinho e brigar com ele e obrigar ele a cortar o pé de laranja, você pode conversar com ele, né? Aí você ainda vai ter autorização dele para colher as laranjas antes que apodreçam, para que você desfrute e faça um suco e desfrute daquilo que aquela árvore produz de bom. Você pode ficar com cara de limão azedo, ou espremer o limão, jogar um açúcar e fazer uma limonada e matar a sede. Você é quem decide o que você faz das coisas ruins que acontecem. A vida não é o quanto nós recebemos, é o quanto damos para ela. São as atitudes que temos em relação às coisas que nos acontecem.
Muitas vezes é o resultado de uma escolha errada que já foi feita há 1 ano atrás, que você está colhendo hoje. Ou talvez há 10 anos atrás, e só agora você está tendo a colheita. Você já tinha até esquecido. Ou talvez há 20 anos atrás. Ou talvez foi o seu pai que tomou uma decisão errada, levou vocês para um lugar que distanciou a família da presença de Deus. Aconteceram coisas que, infelizmente, você estava nesse contexto. No contexto de Israel não estava diferente, as coisas não estavam boas. No contexto aqui de Isaías 43, o profeta lança uma palavra de esperança. Eu não estou aqui tentando trazer à memória algumas coisas que façam você se sentir culpado pelas coisas ruins que hoje estão te acontecendo. Não. O que eu quero que você nessa noite leve em conta é que Deus, apesar do seu cativeiro, Ele tem uma palavra para você. Ele diz: fui eu que te formei. Ainda no ventre da sua mãe, eu te chamei. Ainda antes que houvesse dia, eu já existia. E nenhum outro Deus se formou antes de mim, nem depois haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. Ele diz nesse texto aqui também: fui eu que te chamei pelo teu nome. Tu és minha propriedade, diz o Senhor. Você é dele. Comendo melhor ou não, desfrutando do melhor casamento ou não, desfrutando da melhor vida financeira ou não, você é dele. Agora, tendo o conhecimento disso, nos comportaremos como se não fôssemos dele? Ou agiremos de acordo e alinharemos o nosso coração à vontade dele? A vida, ela nos devolve aquilo que damos para ela. Algum dia ela devolve. Se você quer ter um futuro melhor, comece a plantar as coisas boas hoje. Você não pode mudar o seu passado. Você não pode mudar 2016. Você também não pode decidir 2017 num único dia. Ele vai ter que ser vivido um dia após o outro. As escolhas que hoje você decide fazer, sim, elas vão influenciar suas atitudes dia após dia. Porque ao invés de fazermos escolhas quando a situação se apresenta, é melhor fazê-las por antecipação, e quando a situação se apresentar, nós não temos que pensar demais. Nós não temos que ficar ouvindo conversa do diabo, tentando negociar a sua fé, fazendo você trocar seu direito de filho por um prato de lentilhas, como fez Esaú. Ficar barganhando e negociando o seu conforto e satisfação, ou o seu prazer momentâneo, em troca de um futuro agora todo comprometido. Não, se as decisões forem tomadas com antecedência, e você disser: Deus, eu decido, que independente das circunstâncias, eu decido te servir em 2017. Eu não quero apenas começar o ano com o pé direito. Quero começar o ano com os 2 pés, que eu não sou manco. E dar um passo na frente do outro. Não é com que velocidade você vai. Tira essa paranoia. Tem gente que estabelece ritmo
e diz: você tem que andar nessa marcha. Jacó colocava o gado na frente, depois os empregados, depois sua família com as crianças, e depois ele vinha atrás de todo mundo, para não ficar na frente de todo mundo e largar disparado, e quando ele olha para trás: cadê o meu povo? Não conseguiu acompanhar meu ritmo. Você pode ir mais rápido se quiser ir sozinho, mas você pode ir mais longe se decidir irmos juntos. Você pode decidir: eu vou buscar Deus na minha casa e do meu jeito, e as coisas vão acontecer rápido na minha vida. O tombo pode ser rápido também, e não vai ter ninguém para estender a mão se você decidir andar sozinho. Eclesiastes 3 já aconselha isso. Agora, se você decidir caminhar junto, ainda que você vá mais devagar, você irá mais longe. Porque o nosso objetivo, queridos, é uma jornada de longa distância, é chegar no céu. Vai que isso demora ainda 50 anos para acontecer. Para alguns aqui, tão jovens, vai levar uns 80, 90 ainda, se Jesus não voltar antes. É muito tempo andando com Jesus, né, irmã? É muito tempo. E como permanecer firme na rocha, sem desviar para a esquerda ou para a direita? E quando chegar diante do Senhor, ouvir dele dizer: servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Porque ainda que você fosse fraco, se você clamar pelo Senhor, buscar a face dele, pode ter certeza, a voz de Deus, ela tem essa resposta para você: eu conheço o teu nome, e eu te chamo, vem. Vem os que estão do norte, vem os do sul, do leste, do oeste, venham e congreguem. O texto, ele diz assim: por acaso alguém predisse o vosso passado? Por acaso alguém por antecipação disse: olha, teu futuro vai ser assim, assim, assado? O texto diz assim: vocês são minhas testemunhas. Verso 10: o meu servo a quem escolhi, para que saibais e creiais, e entendais que eu sou o mesmo Deus que operou maravilhas no seu passado. Ele continua bem presente nesse tempo, e estará presente nos dias por vir. Agora, Deus não vai cobrar de você que você mude o mundo inteiro. Não. Nós fazemos sonhos que às vezes estão mal dimensionados para o nosso momento. Devemos sonhar grande, mas criar expectativas irreais é pré-anúncio de frustração em pouco tempo. Quanto maiores são as nossas expectativas, maiores são as chances de que nós vamos nos frustrar, e aí botar ainda a culpa em Deus. Não, Deus não me ouviu, Deus não respondeu, as coisas que eu pedi para Ele ainda não aconteceram. Talvez, se ao invés de você ficar alvoroçado em tentar mudar o mundo inteiro, você começar a mudar o mundo de alguém, isso vai fazer toda a diferença para esse alguém. Ao invés de mudar o mundo inteiro, mude o mundo de alguém. Torne melhor a vida de alguém.
a partir de hoje. Ao invés de olhar apenas para si e as necessidades que você tem, começa a perceber pessoas à sua volta e você vai diagnosticar que tem pessoas sofrendo muito mais do que eu e você. Há pessoas que nessa noite não têm um lugar para ir, não têm uma família para visitar, ninguém convidou elas para uma ceia de ano novo, estão em casa, e às vezes estão em casa, marido brigado com mulher, filhos estão pela rua e ninguém sabe aonde estão e que hora vão voltar e se irão voltar. Você pode imaginar que pessoas nesse momento, nós vamos preparar um banquete aqui no final, mas há pessoas nesse momento que vão dormir com fome. Só o que você já possui, queridos, ao invés de olhar para si e ficar lamentando seus fracassos, nós deveríamos ser muito gratos pelo que temos, pelo que já possuímos, e ter em nós um sentimento de contentamento, porque Deus tem sido bom conosco, Deus tem sido maravilhoso conosco. Porque você vai voltar para casa e tem uma cama para dormir, e amanhã tem comida na geladeira para você se servir. Mas, e aqueles que sofrem? Você pode tornar melhor o mundo de alguém. Há no ser humano 3 grandes desejos que nascem com ele. O primeiro deles é o desejo de ser grande. O segundo é o desejo de ser nobre, pertencer à elite, à nata. Terceiro desejo é de ser respeitado, ter sentimento de que eu sou importante. Todo ser humano tem isso, e não é pecado desejar ser grande, ser nobre e ser respeitado, não é. Até a mais simples criatura de Deus tem esse desejo, e faz o que pode para que sua autoestima melhore, se sentindo importante para alguém. Pode não ser grande para o outro, mas para o filho ele é o herói. Ele é respeitado pelo menos dentro da sua casa, pode não ser pelo chefe da empresa onde ele trabalha, mas se sente respeitado pela esposa, valorizado pelos filhos, a esposa valorizada pelo cônjuge. Quando as pessoas ainda estão na infância, toda criança quer ser um super-herói. Por que um super-herói? Porque super-heróis geralmente têm poderes que os humanos não têm. Eles voam, atravessam paredes, eles podem ficar invisíveis. Quantas crianças no meio do sofrimento gostariam de ficar invisíveis? Que as pessoas não olhassem para elas, elas se escondem. Outras crianças têm a reação contrária, elas se expõem demais, se expõem até ao perigo para chamar atenção. Ei, alguém olha para mim, eu existo, eu sou gente também. Mas toda criança quer imitar um super-herói, há o desejo nela de ser grande, e quando ela se torna adulta, ela pode não querer mais ser um super-herói, mas ela continua com a motivação que levou ela a imitar super-heróis, o desejo de querer ser grande. O que você espera para 2017? Ser grande? Ser nobre? Ser respeitado e importante para alguém? É lícito. A Bíblia diz em Salmos que Deus colocou a eternidade dentro do homem. É por isso que o homem não se contenta em conhecer apenas a terra.
ele está conectado com o universo à sua volta. Seus binóculos se põem nas estrelas para vasculhar o que há lá fora. Há uma inquietação dentro do ser humano de entender o mundo à sua volta. Agora, há uma inquietação dentro do ser humano de entender não apenas o exterior, mas o interior também. Por que eu fico triste em determinadas situações? Por que algumas coisas roubam a minha paz? O ser humano, quando busca compreender o que geram os sentimentos dentro dele, quando ele se conhece melhor, ele consegue reagir melhor. Há dois medos dentro do ser humano. O primeiro medo é o medo de não ser amado. O segundo medo é o medo de não ser bom o bastante. Quantas pessoas têm esse sentimento? Parece que ninguém me ama. Parece que eu sou o patinho feio lá na minha família. Parece que as pessoas não percebem que tem algo especial em mim. E com o passar do tempo se ofusca, até você já desiste de acreditar que há algo bom e especial em você. Por que esses medos, eles nos acompanham desde a infância? E nos tornamos adultos e os medos nos acompanham. Agora, como você reage a isso? Como você reage a esses medos? O mundo, ele pode dizer que ser bom não é o suficiente, você tem que ser o melhor, você tem que ser o número 1. Já colocaram esse fardo sobre os seus ombros? Na sua empresa? As cobranças do dia a dia? As pessoas esperam que você seja o melhor pai, o melhor marido, o melhor funcionário, o melhor pastor, o melhor líder de célula. Ou seja, que você seja perfeito. E aí? Aí você termina 2016 e sente que não conseguiu alcançar as suas metas. Porque no final você não era bom o bastante para aqueles que criaram tal expectativa. E porque não é bom o bastante, acha que você não é amado como poderia ser. Porque se você fosse bom o bastante, as pessoas te amariam mais. Então um medo é primo do outro. Quando um manifesta, o outro vem acompanhado. Agora, se essas exigências têm sido um fardo sobre a sua vida, esse é o dia de você descarregá-las. Ao invés de entrar 2017 com esse mesmo peso sobre os seus ombros, nessa noite o Senhor te convida a descarregar esse fardo, porque nem Deus espera que você seja perfeito, porque Ele sabe que isso é impossível. Salmos de número 73, o texto diz no Salmo, que o Senhor se lembra que nós somos pó. Quando Ele olha para nós e vê as falhas, puxa, mas também é carne e osso. Agora, ao invés de lamentar por não ser bom o bastante, por não ser amado como gostaria, que tal se você caminhar mais leve de hoje em diante? E mudar a perspectiva que você tem de si mesmo. Porque aquele que tentou ser perfeito, Deus teve que expulsar ele do céu. Um querubim
disse: eu sou semelhante ao Altíssimo, e vou colocar meu trono acima das estrelas do céu, e acima do trono de Deus. Isaías 14 diz, que esse anjo disse: lá eu vou colocar meu trono. Não, porque eu já cheguei na estatura de perfeição de Deus. E houve um competidor no céu, e ele precisou ser banido de lá. Por que então, se sabemos que não seremos perfeitos, bons o bastante, ou amados como gostaríamos, por que hoje não deixar essa paranoia para trás, e andar mais leve, e olhar para si mesmo, e ser exigente na medida adequada? Por que não, ao invés disso, ao invés de competir com outros para se tornar o número 1, você não passa a competir consigo mesmo, para ser a melhor versão de você mesmo? O tipo de pai que você é, o tipo de marido, o tipo de líder, o tipo de funcionário que você tem sido, é a melhor versão de você mesmo? Não se compare ao melhor funcionário da sua empresa. Não se compare ao melhor líder da igreja. Não se compare aos seus vizinhos. Todas as vezes que vamos nos comparar a outro, ou se você comparar sua esposa com outras mulheres, ou vai nascer o desejo de trocar a versão de 40 por duas de 20, ou o funcionário vai querer puxar o tapete, derrubar alguém do posto número 1 para que ele seja colocado lá. Sentimentos perversos brotam no coração do ser humano a partir do momento em que ele começa a comparar o que tem com aquilo que não tem, aquilo que não tem com aquilo que os outros têm. Sentimentos como inveja, ciúmes, difamação, calúnia, porque eu tenho que ser o número 1. Não, queridos, você precisa apenas ser a melhor versão de você mesmo. Você precisa sim melhorar a cada dia, não pode ficar estacionado para sempre onde está. Mas é preciso, para vencer, se reinventar todos os dias. Reinvente o jeito de fazer as coisas certas. Você não precisa mudar de crença, você só precisa alinhar aquilo que crê com as atitudes que tem. Não é necessário você mudar o mundo à sua volta. Se você já se cansou de tentar mudar os outros, pare de mudar os outros, porque você não vai conseguir. Comece mudando você mesmo. Plantando boas sementes, virão boas colheitas. É tempo de buscar novas formas de fazer as coisas que você já acredita, e fazer da melhor forma possível, ou seja, da melhor forma que você é capaz de fazer, sem comparar se o resultado de como você fez é melhor ou pior do que o que o outro fez. Se eu disser, eu vou limpar esse chão, e esse chão vai ficar tão limpo que você vai poder comer no chão, pá, você caprichou mesmo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que eu vou dar o meu melhor. O meu melhor pode não ser o melhor aos olhos de outra pessoa, mas eu fiz o meu melhor. Então, se eu sou capaz de fazer algo com este nível de excelência, por que não fazê-lo? Eclesiastes 9 diz: tudo que vier às tuas mãos, faze-o com todas as tuas forças,
Porque para o além, para onde vais, não há projetos, não há sonhos. Você precisa fazer nesse tempo. Dê o seu melhor. Seja o melhor que você pode ser. Seja a melhor versão de si mesmo. Tire essa paranoia de querer ser o número 1, o absoluto, o inalcançável. Nossa, até cansou de dizer. Tão longe que era. Não queira uma posição que você, olhando para si, diz: eu nunca vou chegar lá. Mas se você medir, ao invés de você ficar olhando para a escadaria e dizer: eu nunca vou chegar lá em cima, até o 0 já quer descer. Ao invés de você olhar e dizer: eu nunca vou chegar lá em cima, suba um degrau. E depois, quando se sentir confortável nesse lugar, suba mais outro. Dê um passo de cada vez. Tira essa paranoia de ser absoluto, perfeito, inalcançável. Pois todo mundo, até Deus, deseja que você seja o melhor que você puder ser. Melhor do que ontem e não melhor do que amanhã. Aliás, o irmão Valdevino, quando eu pergunto para ele assim: como é que o senhor está? Eu estou melhor do que ontem, mas não melhor do que amanhã. Amanhã vai ser melhor ainda. Eu acho poderoso o que ele fala. Homem cheio de fé. E você vai conversar com ele, está sempre sorrindo, sempre alegre. Eu não sei se as contas dele estão pagas ou não. Eu acho que ele não tem problema na família dele, na vida financeira, É o estado de espírito, é o estado da alma. E você quer estar perto de gente assim, não é verdade? Elas nos fazem bem. A gente podia até estar triste, mas a gente ouve isso, a gente até melhora, até sorri para ela. Você não sabe, querido, mas ainda que algumas coisas estejam mal resolvidas aqui dentro, e você não seja tão bom como você gostaria que fosse, você pode tornar o mundo de alguém melhor, sendo um pai melhor do que você é, sendo um líder melhor do que o que você é, sendo um funcionário melhor do que o que você é. Não espere também dos outros que eles sejam perfeitos, absolutos, que eles nunca errem. A gente tirou o direito das pessoas errarem. O irmão na igreja pode fazer durante o ano inteiro, te tratar bem, leva você para comer picanha na casa dele, dá carona para você dia de chuva, mas o dia que ele faz uma e pisa no teu calo, não quero mais vê-lo na minha frente. Ele faz 99 coisas certas, erra uma vez, você elimina ele da sua vida. Ele não tem o direito de errar. Ele tinha que ser perfeito. Era isso que você esperava? É por isso que nós nos frustramos tanto com as pessoas, porque esperamos demais delas. Temos uma expectativa irreal, porque muitas vezes é essa expectativa que as pessoas têm de nós, e essa impressão que temos, que o tempo todo temos que ser perfeitos. Seja o melhor que você puder ser em 2017, porque senão, queridos, você fica sentado onde está, vendo a vida passar e decide: eu não vou avançar, eu não vou tentar melhorar quem eu sou, porque ser o número 1, eu não consigo.
Eu já fiz vários vestibulares na época desses adolescentes aí. Eu ficava pensando assim, como é que alguém consegue passar em primeiro lugar? Não, o cara é fora do comum, é o inalcançável, o cara é um Einstein. Os 2 primeiros vestibulares que eu fiz, não passei em nenhum deles, mas não cheguei nem perto da zona de classificação. Primeiro vestibular eu passei na posição de 2.700 e lá vai pedrada. E tinha 80 vagas. Puxa, podia ser a 80ª vaga, não importa se outros 79 passassem na frente de mim. Eu estava contente se chegasse entre os 80. Mas eu decidi no ano seguinte fazer o que eu não fiz no ano anterior. Se você não está contente com os resultados que tem tido até hoje, mude. Não ande à beira do precipício. Primeiro conselho que eu dou. Mude suas atitudes. Mude. Não é fazendo as mesmas coisas que você vai ter resultado diferente, querido. Quer ter resultado diferente, você tem que fazer mais do que está fazendo hoje. Eu decidi no segundo ano, já que não passei no ano anterior no vestibular, vou estudar mais. Vou acordar mais cedo. Estudei 8 horas por dia. E no segundo ano passei na Universidade Federal do Paraná, em 63º. Entrei entre os 80. Não importa se eu não fosse o primeiro, eu queria estar entre os 80. Lá todo mundo ia sentar na cadeira igual todo mundo, ninguém ia perguntar que posição você é. Não. As oportunidades, elas não são um privilégio raro de poucos. Na verdade, elas são um privilégio dos mais esforçados. Eu costumo dizer que eu não sou o mais inteligente, mas quando eu ponho uma coisa na cabeça, minha esposa sabe. O teimosia. Tem que ser daquele jeito. Coisa de alemão. No segundo vestibular que eu fiz, na Universidade Estadual de Santa Catarina, passei em 23º. E aí 1 mês depois, eu tinha o 3º vestibular aquele ano para fazer. Já tinha passado em 2. A minha mãe falou, para que você vai fazer o outro? Nem vai gastar dinheiro ainda com passagem. Falei, né mãe? Mas eu quero fazer. Alemão, teimoso. E vou estudar mais, mãe. Passei em 2º lugar para uma cadeira de administração de empresa na UniOeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em Marechal Cândido Rondon. Agora, por quê? Porque eu sou bom? Não. Porque eu decidi que eu podia ser uma versão melhor de mim mesmo. Estou dizendo isso, querido, para te encorajar. Eu saí de um sítio, atrás de uma enxada, cultivando lavoura, e o filho de um vereador da cidade, rico, e eu pobre. Ele dizia assim, eu que sou rico, meu pai tem dinheiro para pagar a universidade particular, não consegui passar numa estadual, federal, você vai passar? Pare de ouvir a voz da torcida desanimada.
seja uma versão melhor de si mesmo. E nós vamos orar para sermos uma versão melhor de nós mesmos, amém?